Alô, som. Graças a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Vamos dar seguimento à exposição do Evangelho de João, de onde nós paramos no domingo retrasado. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do verso de número 16. Nós vamos ler do versículo 16 até o final do capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz vem ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém? Podem-vos assentar. Meus irmãos, eu sei que eu vou, de certa forma, revelar a minha idade aqui. Mas quando eu era criança, pré-adolescente, o meu seriado favorito era um programa que passava na TVE, chamado Anos Incríveis. Esse programa, ele relatava a vida de um personagem principal chamado Kevin Arnold. E uma característica que esse programa tinha, que o distinguia dos demais, é que neste programa, eu me recordo tão bem que eu me lembro que ele vinha logo na sequência do Mundo de Bikman. Esse programa, chamado Anos Incríveis, ele tinha como característica que o principal personagem, o Kevin Arnold,
era ao mesmo tempo o principal personagem e o narrador da série. Então, à medida que as coisas vão se desenrolando no seriado, eventualmente o personagem principal, já adulto, depois de muitas décadas daquilo que ele está narrando, faz algumas reflexões e observações daquilo que vai se desenrolando no seriado. Ele inaugurou esse gênero em seriados. Logo depois, outros copiaram ele. E um exemplo que eu acredito que a maioria conhece é Todo Mundo Odeia o Chris, quando o personagem principal, ao mesmo tempo, relembra coisas que aconteceram décadas atrás e faz observações e reflexões sobre o evento. Mas por que eu disse isso? De certa forma, é isso que acontece aqui no Evangelho de João, no capítulo 3. João ele vai relatar discursos de Jesus, por exemplo, com Nicodemos, seguidos de reflexões e considerações sobre esse discurso. Logo após, nós vamos ver João relatando o discurso de João Batista com seus discípulos, e depois é seguido de observações e reflexões do evangelista, do apóstolo João. A diferença mais marcante entre esses seriados e o texto aqui de João 3 é que no seriado é o próprio personagem principal que faz os comentários e as reflexões. Aqui não, o personagem principal é Cristo, e é o apóstolo João que, após narrar e relatar os fatos, faz observações e avaliações acerca daquilo que é dito e daquilo que é narrado. Nós vimos até aqui, no discurso com Nicodemos, que Jesus fala a este fariseu, mestre da lei, um homem proeminente dentro dos judeus, que uma necessidade se impunha diante daquelas pessoas que estavam ali, principalmente ali diante de Nicodemos, a necessidade do novo nascimento. Jesus vai falar que o novo nascimento é uma condição sem a qual ninguém pode entrar ou ver o reino de Deus. O novo nascimento é apresentado como uma obra livre e soberana de Deus que dá vida a homens que estavam mortos em delitos e pecados. E por fim, na exposição do Edileno, na semana retrasada, ele conclui no verso 14 e 15, mostrando que aquela serpente que foi erigida enquanto o povo de Israel peregrinava no deserto, ela é apresentada como um antitipo da obra de Jesus. Ou seja, a crucificação de Jesus é de fato aquilo que dá a vida e aquilo que faz com que as pessoas possam acessar o reino de Deus e ver o reino de Deus. Crer em Jesus é ao mesmo tempo ter a vida, é ver a vida. E aqui no verso 16, encerrado o discurso de Jesus com Nicodemos, João vai fazer e vai tecer alguns comentários, algumas reflexões a respeito da missão do Filho de Deus. E esse texto que nós lemos, eu vou dividir ele em 3 grandes blocos aqui. O primeiro bloco, que vai do versículo 16 até o versículo 21, vai tratar da missão do Filho de Deus e as suas consequências. O segundo bloco, do verso 22 até o verso de número 30, João vai tratar da supremacia do Filho de Deus. E por fim, do verso 31 ao verso 36, João vai falar sobre a singularidade do Filho de Deus, ou seja, por que Jesus é diferente. Em primeiro lugar, João vai tratar da missão do Filho de Deus. Lembre que esse é o comentário que João faz a respeito do encontro de Jesus com Nicodemos. E aqui uma coisa marcante é que, assim como o novo nascimento, a aquisição da vida eterna inaugura-se com o levantar do Filho, ao versículo 14 e 15. Assim também aquele levante, que é o apogeu da missão do Filho, é em si mesmo fundado no amor de Deus. A primeira coisa que João se preocupa em deixar claro
é que a missão do Filho de Deus, ela tem um fundamento no próprio amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A missão do Filho e as suas consequências são o tema deste primeiro parágrafo. E João começa insistindo que a missão do Filho foi em si mesma a consequência do amor de Deus. No grego, a tradução literal seria mais ou menos assim: Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. A missão de Jesus, portanto, ela possui como fundamento último o amor de Deus. O amor de Deus que enviou o seu Filho. E aqui o texto vai enfatizar justamente a intensidade do amor de Deus. A intensidade do amor de Deus fez com que Deus enviasse seu Filho ao mundo. É por isso que a expressão de tal maneira aqui é usada para dar ênfase no amor de Deus pelo mundo. E aqui eu quero fazer um primeiro parênteses, porque uma das grandes heresias e um dos grandes problemas em algumas pregações que eu já observei, e eu creio que a maioria que tem tempo de fé já deve ter observado alguma coisa nesse sentido, é o pregador dizer mais ou menos assim, que na cruz do Calvário, Deus, olhando o sacrifício do seu Filho, se tornou propício ao homem, ou se tornou propício ao mundo. Não, meus irmãos, 1000 vezes não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus não passou a amar o mundo porque seu Filho morreu. Antes, a missão do Filho está fundamentada no amor pré-existente de Deus ao mundo. A verdade do Evangelho, e aqui eu não vou usar as palavras corretamente como Tim Keller usa, eu vou adaptá-la, é mais ou menos de que nós somos piores do que nós conseguimos imaginar, mas ao mesmo tempo nós somos mais amados do que nós conseguimos conceber. Deus amou o mundo de tal maneira que vai dizer o evangelista, o apóstolo João, que ele deu o seu Filho unigênito. O fato de Deus dar o seu Filho só enfatiza a grandeza do dom. O Pai deu o seu melhor para resgatar a humanidade que estava perdida. E aqui outro erro crasso, e que eu já vi em alguns sermões, e alguns vão até identificar o pregador que eu vou falar agora, mas eu não vou citá-lo. É dizer em pregação que Deus, de uma certa forma, na eternidade ecoou: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o Filho se apresenta e Deus, meio que relutante, diz: já que não tem outra alternativa, pode ir, vai, cumpre essa missão. Não. Deus não estava relutante. Deus não estava simplesmente amando o homem porque Cristo morreu. Não, o que o evangelista vai dizer é que Deus amou o mundo de tal maneira que lá na eternidade passada, ou como Paulo gosta de dizer, antes que houvesse o mundo, antes que houvesse o tempo, ele deu o que havia de melhor, o seu Filho unigênito, para resgatar a humanidade perdida. Portanto, o fundamento da obra do Filho é o amor de Deus. E aqui o que chama a atenção, e João deixa claro, é que o amor de Deus não é consequência da nossa amabilidade, mas a sublime verdade que Deus é amor. O que chama a atenção é o fato de que Deus amou pecadores. O que chama a atenção é o fato de que Deus amou homens e mulheres que estavam mortos em delitos e pecados, como diz o apóstolo Paulo.
O que chama a atenção não é a extensão do amor de Deus cobrir todas as pessoas. Só isso, com certeza, já chocaria Nicodemos, com quem Jesus travou o diálogo, porque os judeus reconheciam que Deus amava os filhos de Israel. Porém, a mensagem de Jesus é de que Deus amou o mundo. E a ênfase aqui não é só na extensão do mundo. A ênfase aqui é o fato de que Deus amou pecadores. Deus amou pessoas más. E é isso que Paulo vai dizer, por exemplo, em Romanos capítulo 5, verso 8. Deus prova o seu amor para conosco no fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui Jesus e João deixam muito claro que o amor de Deus não está restrito aos filhos de Israel. E ele choca justamente porque o mundo é apresentado como algo mal. Percebam que João, se nós continuarmos a leitura do Evangelho, João foca muito em relações de amor. Donald Carson vai dizer de forma muito bela que dentre os capítulos 13 a 17 do Evangelho de João, há uma ênfase no amor do Pai, do Filho e no amor aos discípulos. Há uma ênfase no amor, mas o que choca aqui é que Deus amou o mundo, que é apresentado como mal, e que até mesmo os discípulos de Jesus faziam parte deste mundo. Jesus vai dizer que ele retirou eles do mundo para si mesmo. Deus amou o mundo. Deus amou o homem pecador de tal maneira que deu aquilo que havia de melhor, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Em suma, um breve resumo desse primeiro ponto. João vai apresentar que o amor de Deus é imenso. Tão imenso a ponto de enviar o seu Filho. João vai falar que o amor de Deus é imerecido. Deus amou pecadores. João vai falar que o amor de Deus é doador. O amor de Deus fez com que ele desse o seu Filho em resgate por muitos. E por fim, João vai deixar claro que foi o amor de Deus a base da missão do Filho de Deus. Mas ele não para por aí. Ele vai falar depois do propósito dessa missão. Se o fundamento é o amor de Deus, o propósito da missão do Filho é apresentado aqui como um propósito salvador. Deus dá o seu Filho ao mundo para salvar a humanidade. E aqui, a grande verdade do Evangelho é apresentada. Quem crer em Jesus, e eu resgato aqui um pouco do sermão anterior, experimenta o novo nascimento. João 3, 3, 5, tem a vida eterna, João 3, 15 e 16, e é salvo, João 3, 17. Aquele que crê no Filho, experimenta o novo nascimento, tem a vida eterna e é salvo. A alternativa aqui que João apresenta é perecer, perder a vida e ser condenado. A missão do Filho de Deus, portanto, é salvar pecadores que estavam condenados e mortos em delitos e pecados. Não há uma terceira opção aqui. Percebam que João faz várias vezes esse contraste. O contraste entre vida e morte, o contraste entre crer e descrer, o contraste entre luz e trevas, o contraste entre salvação e perdição. João está, em outras palavras, dizendo que a vinda do Filho de Deus, que foi um ato de amor de Deus pela humanidade, abre as portas para a salvação de todo aquele que crê em Cristo. E aqui ele vai continuar no verso de número 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Ou seja, o objetivo da missão do Filho de Deus é a salvação. O Filho de Deus, e aqui é importante, Jesus vem ao mundo que já está perdido. Essa é a conclusão lógica do versículo 18. O mundo já está perdido. O ser humano, em seu estado natural, já está morto em delitos e pecados. O homem natural já está condenado. O primeiro nascimento, não importa quão nobre tenha sido, não importa que seja um filho de Israel, não importa que seja um líder religioso, é impressionante que Jesus traz esse ensinamento justamente no diálogo com um líder religioso, com alguém respeitado. Nada disso é suficiente para que o ser humano herde a vida eterna. Quem crê no Filho, João vai dizer, tem a vida. E a razão disso é que o Filho de Deus se torna o único que pode dar vida a pecadores que estão mortos. Aqui é interessante uma reflexão. Peguei aqui do Donald Carson, que diz assim, que o Filho de Deus vem ao mundo já perdido e condenado. Ele não vem ao mundo neutro para salvar uns e condenar outros. Ele vem ao mundo perdido para salvar alguns. A vinda de Jesus, ela é uma missão salvadora, de resgate. O mundo já estava perdido. Sem Cristo, o mundo já estava perdido, afastado de Deus e morto. A vinda do Filho de Deus, portanto, é uma vinda salvadora. E é isso que João vai apresentar. E por fim, nesse primeiro bloco, depois de falar do fundamento, que é o amor de Deus, depois de apresentar o objetivo, que é a salvação de pecadores, João vai falar sobre as consequências dessa missão. E por causa da missão de Jesus, o mundo é dividido em dois. É o que nos apresenta o evangelista dos versos 18 ao 21. A partir deste momento, João passa a tratar o mundo de forma diferente. Até então, o mundo é uma espécie de um todo, uma unidade. João olha para o mundo de forma holística. A partir de agora, ele divide o mundo em dois. Aqueles que creem e aqueles que não creem. Percebam como, de forma sutil, nós podemos perceber o desenvolvimento da doutrina da justificação pela fé. Aquele que crê no Filho tem a vida. Aquele que não crê no Filho não tem a vida. É isso que João está dizendo. Aquela necessidade de um Salvador, que é característica da humanidade, é uma necessidade que abrange a todos. E o fato da vinda do Filho apenas confirma a culpa daqueles que rejeitam a sua mensagem. Olha quão drástico, percebam quão drástico é o verso de número 19, que diz assim: a condenação é esta, que a luz vem ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Percebam, meus irmãos, que a humanidade, ela é apresentada como sem esperança a parte do Filho de Deus. A humanidade está condenada. Deus envia o seu Filho a fim de que homens sejam salvos por intermédio dele. E a rejeição deste Filho simplesmente realça esse estado de condenação. E aqui João vai dizer que os homens rejeitam o Filho porque as suas obras são más. E aqui
João mostra esse estado depravado, depravação total, que se estende à totalidade do homem, cujas obras são más, cuja obra não pode alcançar o favor de Deus. O favor de Deus só pode ser alcançado através da obra do seu Filho na cruz, para aqueles que creem. E aqui João vai falar a essência da condenação com duas metáforas, luz e trevas. Aqueles que não creem são apresentados como se escondendo, detestando e não se aproximando da luz. A luz verdadeira que ilumina o homem, que é Jesus. Porque, evidentemente, a mensagem de Jesus e a mensagem do Evangelho é claramente condenatória para eles. À medida em que rejeitam o favor de Deus, a condenação se impõe sobre eles. E é por isso que essas pessoas não veem a luz, porque a luz do Evangelho demonstra a pecaminosidade humana e a necessidade de um Salvador. Por outro lado, aqueles que vêm até a luz, que são aqueles que creem, eles não vêm até a luz porque são melhores. João vai dizer que eles vêm até a luz porque eles têm a segurança de que suas obras são feitas em Deus. Eles aproximam da luz, não porque sejam qualitativamente melhores, mas porque estão debaixo da justificação providenciada pela obra do Filho de Deus. Após apresentar isso, nós vamos entrar aqui na segunda parte do sermão, que é o testemunho de João Batista a respeito da superioridade do Filho. João vai introduzir dizendo que depois disso, ou seja, depois dessa conversa com Jesus, de Jesus com Nicodemos, que, como eu disse, se estende provavelmente até o verso 15, seguida de considerações e comentários do próprio evangelista. Após isso, Jesus foi para a terra da Judeia. É claro que Jesus já estava na terra da Judeia. Jerusalém era a capital da Judeia. Jesus aqui provavelmente se dirige ao interior da Judeia. E lá ele batizava. A Bíblia vai dizer que quem batizava, na verdade, eram os discípulos de João. João também estava ali. Veja que o apóstolo João, ele tem o cuidado no verso de número 24, de dizer que João, o Batista, ainda não havia sido preso, né? Por quê? Porque os evangelhos sinóticos, eles já iniciam no ministério de Jesus na Galileia. E aqui Jesus está na Judeia. Então João relata que foi um momento anterior. João ainda não havia sido preso. E, portanto, tanto João Batista quanto Jesus estavam batizando naquela região. E a Bíblia vai dizer que os discípulos de João, eles entram em um debate com um certo judeu a respeito da purificação. Nós sabemos que os judeus tinham uma série de rituais de purificação, muitos em obediência a leis do Antigo Testamento, mas também muitos em desenvolvimento, principalmente no período interbíblico. Então, aparentemente, os judeus não entendem o ministério de João, o batismo de João, e há uma discussão dos discípulos de João com esse certo judeu. E quando nós passamos para o verso 26, parece que aparentemente não faz muito sentido, né? Pois os discípulos de João estavam discutindo com um certo judeu a respeito da purificação. E agora os discípulos de João são apresentados conversando com João Batista a respeito de Jesus. Parece aparentemente que não faz muito sentido essa progressão. E o que nós podemos concluir com isso é que os discípulos de João, neste momento, eles, refletindo sobre a purificação, eles começam a se atentar no aparente desenvolvimento do ministério de Jesus e naquilo que parece ser a proximidade do fim do Evangelho de João.
Do Evangelho de João, não, do apóstolo, do ministério do João Batista. E aqui a preocupação de João é a seguinte: o foco e o interesse é falar sobre a estatura relativa de João Batista e de Jesus Cristo. O testemunho de João Batista, como nós lemos, vai falar sobre a superioridade do Filho. Percebam que nós estamos falando há vários cultos, vários domingos, que a vinda de Jesus inaugura uma nova era. E a todo tempo, essa nova era é contraposta com a era anterior. E a todo tempo o apóstolo tem o cuidado de demonstrar que essa nova era é superior à era que se passou. Então, várias vezes aqui, até chegar nesse relato, João vai demonstrar e apontar as formas em que Jesus cumpre e ultrapassa o judaísmo. Em João capítulo 2, verso 1 a 11, Jesus provê um vinho novo e melhor, mostrando que essa nova era havia chegado. Em João capítulo 2, verso 12 a 25, Jesus substitui o templo, mostrando que o templo de Jerusalém era transitório. Em João capítulo 3, verso 1 a 21, Jesus cumpre as profecias de regeneração da água e do Espírito e prova em sua morte ser o antitipo da serpente levantada no deserto. Ou seja, aquela profecia esperada pelos judeus, de que haveria um tempo em que Deus renovaria os seus filhos, que tiraria um coração de pedra e colocaria um coração de carne, também é cumprida em Jesus. E por fim, João capítulo 3, versículo 22 a 30, onde nós estamos lendo, Jesus ultrapassa o João Batista e qualquer batismo ou rito de purificação que ele possa representar. João aqui está demonstrando a supremacia do Filho. Jesus não pode ser comparado a nada que veio antes dele e nem mesmo aquilo que possa vir depois. Aparentemente esse debate, como eu disse, dos discípulos de João Batista com um certo judeu, eles trazem reflexões sobre a realidade e a durabilidade do ministério do seu mestre, diante da popularidade crescente de Jesus. E aqui no verso de número 27, João responde aos seus discípulos que aparentemente estavam ressentidos com essa popularidade de Jesus, de uma forma desconcertante, com uma máxima, onde ele disse: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. O que João está dizendo é que a soberania de Deus está oculta atrás de toda ação humana. Um ser humano nada tem que não tenha recebido de Deus. É justamente isso que Paulo vai usar, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios. Eu convido você a abrir, no capítulo 4, versículo 7, para tratar do orgulho e das divisões que haviam na igreja de Corinto. Paulo vai dizer justamente isso, que nós temos esse tesouro em vasos de... Não, desculpa, abri 2 Coríntios, 1 Coríntios 4, 7. Olha as perguntas que Paulo faz, nós chamamos isso de perguntas retóricas, é aquelas perguntas que nós já sabemos a resposta. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Quando Paulo vai tratar a arrogância da igreja de Corinto, a divisão, Paulo trata com uma série de perguntas. O que nós temos, de fato, que nós não temos recebido de Deus? Os dons são dados por Deus. A capacidade é Deus quem dá. E se é Deus que dá, Paulo faz uma pergunta matadora. Se você recebeu, não é algo inerentemente seu, por que você se gloria como se você não tivesse recebido? E é isso que João Batista vai dizer aos seus discípulos. Ninguém pode receber coisa alguma
se do céu não lhe for dado. A ideia é que todos os dons vêm dos céus e incluem o chamado para uma posição particular na história da redenção. João aqui está reconhecendo que ele tem um chamado, ele tem uma posição na história da redenção e Jesus tem outra posição. Essa é a ideia. Tanto João como Jesus recebem posições na história da redenção. E João aqui está dizendo que ele está contente com a posição que ele recebeu de Deus. É o que ele vai dizer no verso 28, quando ele diz: vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como o seu precursor. Não é essa a minha minha posição é coadjuvante. O ator principal da história da redenção é Jesus. E aqui João, conhecendo toda a simbologia do Antigo Testamento, que tratava Deus como noivo e Israel como a noiva, ele usa a figura de um casamento. Ele vai dizer: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, aqui amigo, traz a ideia de padrinho. O amigo do noivo, é o que ele vai dizer, que está presente e o escuta, se alegra muito por causa do noivo. O que João está querendo dizer é o seguinte: eu não sou o personagem principal. Ora, num casamento, o foco é a relação de amor entre o noivo e a noiva. O foco é que Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho. Ele é o autor da vida. Ele é aquele que dá o seu Espírito. Ele é aquele que dá o novo nascimento. Ele é aquele que traz das trevas para a luz. Logo, Ele é o centro. Ele é o foco. Ele é aquele para o qual os homens devem olhar para ter a vida eterna. João me está dizendo: eu sou um coadjuvante, eu sou um padrinho, eu estou me ocupando aqui da organização do evento, eu fui o precursor, eu abri o caminho, porém o personagem principal é Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele diz que como padrinho, ele se alegra quando ele vê a chegada do noivo. E agora ele termina dizendo que essa alegria de ver o noivo se cumpriu nele. João se coloca no seu lugar. Ele entende o seu lugar. E ele entende o lugar de destaque, de proeminência e de supremacia de Jesus Cristo. Ele é o noivo. Eu sou o padrinho. E como padrinho, a alegria de ver o noivo no seu ministério se cumpriu em mim. João estava como que dizendo: já que eu sou o precursor, a chegada do Filho de Deus significa que o meu ministério foi bem sucedido, que a minha missão foi bem sucedida. E agora ele diz uma frase que todos nós conhecemos: convém que ele cresça e que eu diminua. A ideia de convém aqui é a ideia que é a vontade de Deus estabelecida antes da fundação do mundo. É o propósito de Deus que Jesus assuma o protagonismo. Ele é maior que o templo. Ele é o doador da vida. Ele é aquele que tem um batismo que João não pode batizar. João batizava com água, mas Jesus é o batizador com o Espírito Santo. É o que dá a vida, é o que dá a nova esperança, é o que dá a vida eterna. Por fim, nós entramos aqui na última parte do sermão, quando o apóstolo João volta a fazer comentários. Lembrem, né? Do verso 1 ao versículo 15, Jesus conversa com Nicodemos. Depois o apóstolo tece comentários e considerações sobre essa conversa. Depois fala da conversa de João Batista com seus discípulos. E agora João volta a tecer considerações sobre esta conversa. E aqui ele vai trazer de forma muito clara a singularidade do Filho de Deus. E aqui nós vemos que do contexto imediato o evangelista está explicando por que Jesus deve crescer. Porque só ele é do alto e está, portanto,
acima de todos. É isso que João vai dizer no verso 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos. Terra aqui não significa, não traz a ideia de pecado, de cair, traz a ideia de que João é humano, é um homem normal. Nasceu, teve um início na história. Jesus, diferentemente de João, ele é singular, porque ele já existia antes da sua encarnação. Aleluia. Jesus, ele é singular, porque ele é do alto. Enquanto todos os outros são da terra, Jesus é o único que veio dos céus. Jesus é aquele sobre quem João disse: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é aquele por intermédio de quem todas as coisas foram criadas. É por isso que Jesus é diferente de João, de Moisés, de Elias. Ao passo que eles eram mensageiros credenciados por Deus, Jesus é o Filho unigênito de Deus, o Salvador do mundo. A ideia aqui de terra, como eu disse, é de finitude. E nesse contexto, João Batista deve diminuir porque ele é da terra e, portanto, pertence à terra. Por ser da terra, João Batista não pode revelar os planos dos céus. Só Jesus pode testemunhar a respeito dos céus aquilo que ele viu e ouviu, porque ele veio de lá. Por ser da terra, João não pode oferecer a regeneração que vem do alto. O novo nascimento, ou o nascimento do alto, só pode ser dado por aquele que vem do alto. Somente o Filho é a ideia, somente Jesus pode falar com suprema autoridade das coisas celestiais, porque só ele testifica do que tem visto e ouvido. Só Jesus pode dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Ao aceitar o testemunho de Jesus, e é o que vai dizer no verso 33 e 34, o crente confirma que Deus é verdadeiro. Não crer em Jesus é chamar Deus de mentiroso, é o que o apóstolo João vai dizer. Não crer em Jesus é apresentado tanto como incredulidade, como em desobediência. Verso de número 34, 33 e 34. Olha quão belo é o fim deste texto. A palavra de Deus vai nos dizer: quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o seu Espírito por medida. Em toda a história da redenção, Deus sempre teve seus mensageiros credenciados, como eu disse. Deus levanta profetas, Deus levanta reis, Deus levanta sacerdotes. E para cumprir a missão, dentro da história da redenção, Deus dá uma porção do seu Espírito. Não é à toa que o Espírito vinha, eventualmente, sobre reis, sacerdotes e profetas para cumprir uma determinada missão que Deus havia dado a eles. O que João está dizendo é que com Jesus é diferente. Jesus é tão singular na história da redenção que o Espírito Santo não é dado a ele de forma medida. Deus dá a Jesus o Espírito Santo sem medida. E nós vimos aqui, na mensagem de Páscoa, o sermão de Pedro na casa de Cornélio, quando ele diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. João aqui está dizendo que Jesus, diferente de todos os outros, o Filho amado, que tem uma obra especial, recebe o Espírito Santo sem medida. A ele o Espírito Santo é dado sem limitações. No verso 35, por causa do amor do seu Filho,
Por causa do amor de seu Filho, o Pai deu o Espírito Santo a ele sem limitações e entrega tudo em suas mãos. Tudo é entregue nas mãos do Filho. Olha o penúltimo versículo, como ele é belo. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Em outras palavras, o desenrolar da história da redenção aqui nos é apresentado de uma forma extraordinária. A história da redenção é a história de um relacionamento de amor que havia entre a divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo em amor perfeito, sem necessitar do homem, por livre e espontânea vontade, por pura graça imerecida, envia, esse amor extrapola a divindade e alcança a humanidade, quando Deus envia o seu Filho para assumir o nosso lugar. Diante disso, o evangelista, o apóstolo João, vai encerrar no verso 36, com a consequência mais marcante dessa vinda. A vinda do Filho de Deus trouxe a salvação, mas ao mesmo tempo a vinda do Filho de Deus atesta de forma cabal a condenação daqueles que não creem. E é assim que João encerra o Evangelho. Capítulo 3. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Pelo Filho ser singular, por ele ter a missão de salvar o mundo, por ele ser aquele que batiza com o Espírito Santo e, portanto, aquele que concede o novo nascimento. E por esse novo nascimento ser dado exclusivamente com base na fé no Filho de Deus. É a graça mediante a fé. Quem crê, recebe vida. E assim o evangelista termina. Quem não crê, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Meus irmãos, João aqui chama a atenção dos seus ouvintes. E eu posso imaginar que o desejo de João é que os seus ouvintes se voltem para o Filho de Deus, tal qual o povo de Israel precisou se voltar para aquela serpente de bronze. Todos nós fomos afetados pelo pecado. Todos nós estamos mortos nos delitos e pecados no nosso curso natural. Porém, o Filho de Deus vem. Uma nova era é inaugurada. E essa era é marcada pela vida por intermédio do Filho. Portanto, a mensagem do Evangelho, como nós estamos dizendo, é creia no Filho e viva. Aquele que não crê, diz a Bíblia, a ira de Deus permanece sobre ele. E eu encerro, antes de fazer as aplicações, com uma última meditação. Aqui no Evangelho de João, tanto a vida eterna quanto a ira de Deus sobre o pecado, ela é uma condição presente. Aqueles que creem têm a vida eterna. A vida eterna que será revelada de forma plena quando nós recebermos os novos corpos no momento da volta de Jesus, já é possessão daqueles que creem em Cristo. Ao passo que aqueles que não creem só têm o juízo final e a expectativa horrível do julgamento de Deus. Mas Deus amou o mundo, que enviou seu Filho para dar vida e salvação a homens. Irmãos, 3 considerações bem rápidas que eu quero fazer. A primeira, do texto. Deus nos ama. Essa é a conclusão mais óbvia. Se Deus chegou a enviar o seu próprio Filho ao mundo, significa que Deus nos ama. E uma das coisas que mais me deixa triste é quando eu ouço alguém exclamar, será que Deus me ama? Será que a minha vida tem um sentido, um propósito? João aqui é muito claro que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A segunda consideração do texto é que a vinda do Filho do Homem divide a humanidade em 2. Agora nós temos aqueles que creem e aqueles que não creem. Aqueles que têm a vida e aqueles que permanecem sob a ira de Deus.
Nós temos a luz e as trevas, a condenação e a salvação. Não há como ficar inerte diante dessa mensagem. Sabe aquela brincadeira que dizem que tem Deus de um lado e o diabo do outro e a pessoa está em cima do muro? Não existe muro. A não decisão já é uma decisão. Não se posicionar com relação a esses fatos, não se arrepender e crer para a vida já é uma posição. É por isso que o cristianismo incomoda tanta gente, porque a mensagem cristã é exclusivista. Só há salvação em Jesus. Fora de Jesus, os homens só podem esperar condenação. E por fim, meus irmãos, como nós nos portamos diante daquilo que o próprio Deus nos confiou? João aqui, o Batista, é um símbolo, é uma lição de humildade com o seu papel dado por Deus. João aqui não se ressente da popularidade de Jesus. E aqui eu pergunto para você, você está satisfeito com aquilo que Deus tem te dado? Você recebeu algo da parte de Deus. E tal qual João, espera-se que você cumpra, seja bem-sucedido naquilo que Deus colocou em suas mãos. E aí eu pergunto, você tem usado os dons que Deus te deu e tem estado satisfeito? Ainda que você busque os melhores e mais excelentes dons, mas tem contentamento na sua vida? E se há um contentamento, e se você tem usado, como você tem usado aquilo que Deus te deu para revelar ao mundo que está perdido a realidade de que só em Cristo há salvação? Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, pela tua mensagem. O teu evangelho que produz vida. A vida está em teu Filho, Senhor. Tua palavra é muito clara ao dizer que sem o Filho não há esperança, não há vida, não há expectativa, Senhor, a não ser a expectativa do juízo e da condenação. Mas te damos graças, ó Deus, porque o Senhor amou homens pecadores, pessoas como nós que estávamos mortas em delitos e pecados, e enviou seu Filho como meio de salvação. E por meio dele temos a vida eterna, Senhor. Que o Senhor nos ajude a revelar o teu Filho ao mundo, a abrir as nossas bocas e proclamar o teu evangelho e dizer que só há uma esperança, só há um mediador entre Deus e os homens, só há um escape para a raça humana perdida. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, e que o teu evangelho seja implantado em nosso coração, e que tal como aquele povo de Israel no deserto, desesperados, cientes de que neles habitava a morte, olhavam com confiança para aquela serpente de bronze, que nós, reconhecendo que somos pecadores, depositemos, Senhor, toda a nossa fé e confiança em Ti. Obrigado, Senhor, pelos méritos de Cristo que são imputados aos aqueles que creem. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém.